Era uma manhã comum. Um homem de 63 anos segurava a xícara de café, sentiu um formigamento estranho na mão esquerda, balançou a cabeça e pensou: deve ter sido a posição que dormi. Continuou o dia. Foi trabalhar. 30 minutos depois, sentiu um aperto no peito que ele nunca tinha sentido antes. Esse homem chegou a tempo no hospital. Muitos não chegam. E a diferença entre os dois grupos, muitas vezes, é uma única informação que ninguém nunca contou para eles. O coração pode avisar dias antes através da sua própria mão. Eu sou o Dr. Fábio Augusto, cardiologista. E eu preciso te contar uma coisa que eu vejo se repetir no consultório com uma frequência que me incomoda. Pacientes que sentiram alguma coisa estranha na mão ou no braço dias antes de um infarto e que só me contaram isso depois, quando eu perguntei diretamente. Na hora, ninguém achou que aquilo tivesse importância. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. Isso significa que, todos os dias, milhares de famílias recebem uma notícia que, em muitos casos, poderia ter sido diferente se alguém tivesse prestado atenção a um sinal mais cedo ou tivesse chegado ao hospital algumas horas antes. E o que mais me dói, como médico, não é a gravidade da doença. É saber que boa parte dessas histórias tinha um aviso prévio que passou despercebido. Hoje eu vou te mostrar os sinais que o corpo dá antes de um infarto, do menos conhecido até o mais surpreendente, que aparece bem onde ninguém espera, na sua mão. Eu também vou desmontar 3 mitos muito perigosos sobre esse assunto. Vou te contar 3 casos reais, com detalhes ajustados para preservar a identidade. E no final, eu respondo as 5 perguntas que mais recebo sobre esse tema. Fica comigo até o final, porque o último sinal é o mais específico de todos, e é exatamente o que mais frequentemente aparece pouco antes do infarto se manifestar por completo. Antes de entrar na lista, eu preciso te explicar por que isso acontece, porque isso muda completamente a forma como você vai entender cada sinal, e eu vou voltar nessa explicação mais para frente. Então guarda ela. O coração e os nervos do braço esquerdo compartilham parte do mesmo caminho nervoso dentro do seu corpo. Pensa nisso como 2 fios elétricos que saem do mesmo poste de energia. Quando um fio sofre uma sobrecarga, às vezes o outro fio, que está ligado no mesmo ponto, também sente um reflexo dessa sobrecarga. É exatamente isso que acontece quando o coração começa a sofrer. O sinal de dor, que devia ficar só no peito, vaza para o braço e às vezes chega até a mão antes mesmo de a pessoa sentir a dor no peito com clareza. Isso explica por que médicos sempre perguntam sobre dor no braço quando avaliam alguém com suspeita de problema cardíaco. Não é força de expressão. É um caminho nervoso real, estudado há décadas, chamado de dor referida. E tem uma segunda explicação, complementar a essa, que poucos médicos comentam com o paciente. O sistema nervoso que controla a sensação de dor do coração é o mesmo sistema, chamado sistema nervoso autônomo, que também regula pequenos vasos sanguíneos das mãos. Quando esse sistema entra em alerta por causa de um problema cardíaco, ele pode alterar temporariamente a circulação das extremidades, o que ajuda a explicar não só a dor, mas também sinais de temperatura e cor que eu vou te mostrar já já. Vamos aos sinais. Eu separei 8, do menos específico ao mais específico, e eu quero que você preste atenção especial a partir do quinto, porque é onde a coisa fica séria de verdade. Sinal número 8. Rigidez nos dedos pela manhã, que melhora ao longo do dia. Sozinho, isso é muito mais associado a questões articulares do que cardíacas. Mas eu incluo aqui porque, quando combinado com outros sinais dessa lista, ajuda a formar um quadro mais completo. Sinal número 7. Sensação de peso ou fraqueza numa das mãos, sem explicação de esforço. Diferente do cansaço muscular comum depois de carregar peso, essa sensação aparece do nada, muitas vezes pela manhã, e some sozinha depois de um tempo. Isolada, ela quase nunca significa nada grave, mas é o tipo de sinal que ganha importância quando aparece repetidamente ao longo de poucos dias. Sinal número 6. Leve tremor ou instabilidade ao segurar objetos pequenos, como uma caneta ou um copo. Esse sinal costuma ser confundido com cansaço ou até com o próprio envelhecimento, e na maioria das vezes realmente não tem relação nenhuma com o coração. Mas ele entra nessa lista porque, junto com outros sinais mais específicos, ajuda a completar o quadro que o corpo está tentando montar. Sinal número 5. Cansaço incomum nas mãos ao fazer tarefas simples.
Se você começa a sentir que abrir um pote, escrever ou pegar objetos ficou mais cansativo que o normal, sem uma explicação clara como esforço físico incomum, isso pode ser reflexo de uma circulação que não está entregando oxigênio suficiente para os músculos das mãos e antebraços. Agora presta atenção, porque a partir daqui os sinais ficam mais específicos e mais importantes. Sinal número 4: mão fria e mais pálida de um lado do corpo. Se uma mão fica visivelmente mais fria e mais pálida que a outra, sem explicação óbvia como estar perto de uma janela aberta ou ter ficado apoiada de um jeito estranho, isso pode indicar que o sangue não está circulando da mesma forma para aquele lado do corpo. A medicina descreve isso como um possível sinal de menor perfusão sanguínea periférica, que em alguns casos está relacionada a um problema circulatório maior, incluindo o coração. Sinal número 3: formigamento no braço esquerdo sem motivo aparente. Esse aqui é mais conhecido, mas vale reforçar. Formigamento que aparece do nada, sem você ter dormido em cima do braço ou ficado numa posição que comprime o nervo, merece atenção. Principalmente se aparecer mais de uma vez em dias diferentes, e principalmente se vier acompanhado de qualquer outro sinal dessa lista. Sinal número 2: dor que muda de posição ao longo dos dias, indo do ombro para o braço e depois para a mão. Alguns pacientes relatam, depois de um evento cardíaco, que nos dias anteriores sentiram uma dor migrando, começando no ombro, indo para o braço e só depois chegando na mão. Isso é diferente de uma dor muscular comum, que geralmente fica localizada num lugar só e não caminha pelo corpo dessa forma. E o sinal número 1, o mais específico de toda essa lista, o que eu prometi lá no início: dor ou aperto que desce do peito para o braço esquerdo e termina especificamente nos dedos mindinho e anelar. Esse padrão de dor irradiada é um dos sinais mais clássicos e mais estudados em cardiologia, e é o que mais frequentemente aparece minutos a horas antes de um infarto se manifestar por completo. Antes de continuar, se esse vídeo já está te fazendo pensar em alguém da sua família, deixa o like agora, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. Agora deixa eu desmontar 3 mitos muito comuns sobre esse assunto, porque eles causam confusão perigosa. Mito número 1: se a dor não é forte, não é infarto. Isso é falso. Muitos infartos, principalmente em mulheres e em pessoas com diabetes, se apresentam com um desconforto leve, mais parecido com um peso ou aperto incômodo do que com uma dor intensa e óbvia. Não é o nível de intensidade que define a gravidade. É o padrão e o contexto dos sintomas. Mito número 2: se eu conseguir me movimentar normalmente, não pode ser o coração. Também é falso. Muita gente atravessa uma sala, sobe uma escada ou dirige até o hospital durante um evento cardíaco em curso. A capacidade de se movimentar não descarta absolutamente nada. Mito número 3: infarto só acontece em gente que já tem histórico de problema no coração. Também é falso, e esse é especialmente perigoso, porque muita gente jovem e sem diagnóstico prévio ignora sintomas justamente por achar que isso não é comigo. Fatores de risco como pressão alta não diagnosticada, colesterol alto silencioso, tabagismo e histórico familiar podem estar presentes sem que a pessoa saiba, até o primeiro evento acontecer. Deixa eu te contar sobre o caso que eu comecei esse vídeo. Esse homem de 63 anos, que eu vou chamar de Seu Joaquim, com detalhes ajustados para preservar a identidade, sentiu o formigamento na mão, achou que era do jeito de dormir e só foi ao hospital porque a esposa insistiu depois que ele sentiu o aperto no peito. Os exames confirmaram o início de um infarto. Por terem chegado a tempo, o dano ao coração foi bem menor do que teria sido se ele tivesse esperado, como ele mesmo pensava em fazer, para ver se passava sozinho. Agora eu quero contar um segundo caso, porque ele mostra o lado oposto dessa história e é igualmente importante para você não sair daqui com medo de cada formigamento. Uma mulher de 58 anos, que vou chamar de Dona Iracema, sentiu formigamento na mão várias vezes durante meses, sempre relacionado à forma como ela dormia, apoiada sobre o braço. Ela ficou preocupada depois de assistir a um vídeo parecido com esse, procurou avaliação médica, e os exames confirmaram que era realmente uma compressão de nervo relacionada à postura de dormir, sem nenhuma relação com o coração. Eu conto esse caso porque quero deixar bem claro: a maioria das vezes que você sentir formigamento na mão não vai ser nada grave.
O objetivo desse vídeo não é te fazer viver com medo, é te ensinar a reconhecer o padrão que realmente merece atenção mais urgente. E um terceiro caso, que eu acho importante trazer porque ele foge do estereótipo. Uma mulher de 47 anos, sem nenhum diagnóstico prévio, sem histórico conhecido de problema cardíaco, que vou chamar de Cristina, sentiu um cansaço estranho nas mãos por 2 dias. Achou que era do trabalho no computador e no terceiro dia teve um desconforto leve no peito, quase como uma indigestão. Ela quase não foi ao pronto-socorro por achar que não tinha idade para isso. Os exames mostraram um infarto em andamento. Ela conta hoje que, se não tivesse visto uma reportagem sobre sintomas atípicos em mulheres poucos dias antes, provavelmente teria esperado em casa. Se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago informação que pode literalmente fazer diferença na sua vida ou na vida de alguém que você ama. Agora eu quero responder 5 perguntas que eu recebo com muita frequência sobre esse assunto. Primeira pergunta: esses sinais aparecem só no braço esquerdo? Na maioria dos relatos, sim, o lado esquerdo é o mais comum, por causa do caminho nervoso que eu expliquei, mas sinais no lado direito também podem, em casos mais raros, estar relacionados ao coração, então nunca descarte só pelo lado. Segunda pergunta: esses sinais aparecem sempre antes de todo infarto? Não. Muitos infartos acontecem sem nenhum aviso prévio perceptível, o que reforça ainda mais a importância do check-up regular, porque você não pode depender só de sintomas para se proteger. Terceira pergunta: o que eu faço se sentir vários desses sinais ao mesmo tempo? Se vier acompanhado de dor no peito, suor frio ou falta de ar, é emergência. Ligue para o SAMU no 192 imediatamente. Se forem só sinais isolados, sem dor no peito, agende uma consulta com seu cardiologista para investigar com calma. Quarta pergunta: pessoas jovens também precisam se preocupar com isso? Sim, principalmente quem tem fatores de risco como tabagismo, obesidade, histórico familiar de problema cardíaco precoce ou diagnóstico de pressão alta ou colesterol alto, mesmo que jovem. Quinta pergunta: esses sinais podem aparecer só uma vez e depois sumir para sempre, sem significar nada? Podem sim, principalmente os sinais mais leves da lista, como o formigamento isolado. Mas quando aparecem de forma repetida ou em combinação com outros sinais, o ideal é sempre investigar, em vez de simplesmente esperar que desapareçam sozinhos. Agora, um ponto muito importante que eu preciso deixar claro antes de fechar: nenhum desses sinais, isolado, confirma um infarto. O que eu quero que você leve desse vídeo não é medo, é atenção. Se você sentir dor no peito associada a qualquer um desses sinais na mão ou no braço, principalmente se vier acompanhada de suor frio, falta de ar ou sensação de mal-estar geral, isso é uma emergência. Procure atendimento médico imediatamente, ligando para o SAMU no 192, ou vá diretamente a um pronto-socorro. Não espere para ver se passa. E, mais importante ainda, mesmo sem sentir nenhum desses sinais, cada pessoa deveria procurar seu médico regularmente para uma avaliação cardiovascular completa, porque muitos fatores de risco não dão sintoma nenhum até que seja tarde. As informações desse vídeo são gerais e educativas e não substituem uma consulta médica individualizada. Isso vale especialmente para quem já tem diagnóstico de diabetes, porque, como eu mencionei, os sinais de infarto podem se apresentar de forma mais discreta nesses casos, exigindo ainda mais atenção aos detalhes que eu passei aqui. E vale ainda mais para mulheres, como no caso da Cristina, porque a apresentação atípica é mais comum nesse grupo e ainda é subestimada, inclusive por profissionais de saúde. Deixa eu resumir o que a gente viu hoje num plano prático bem direto, para quem quer só o essencial. Primeiro, não ignore formigamento persistente ou recorrente no braço esquerdo. Segundo, preste atenção a diferenças de temperatura ou cor entre os dois lados do corpo. Terceiro, dor que desce do peito para a mão, principalmente para os dedos mindinho e anelar, é sinal de emergência. Quarto, lembre que a intensidade da dor não define a gravidade. Desconforto leve também pode ser sinal de infarto. Quinto, conseguir se movimentar não descarta nada, principalmente se os sintomas persistirem. Sexto, idade e ausência de diagnóstico prévio não te protegem sozinhos. Sétimo, nem todo infarto avisa, então check-up regular não é opcional, é proteção. Oitavo,
Faça essa avaliação com regularidade, principalmente depois dos 40 anos, mesmo sem sintomas. Eu não fiz esse vídeo para te assustar. Eu fiz porque, na minha experiência como cardiologista, a diferença entre chegar a tempo ou não chegar a tempo é, muitas vezes, simplesmente saber o que observar no próprio corpo, sem exagerar e sem minimizar. Lembra do seu Joaquim lá no começo do vídeo? Hoje ele mesmo diz que aquele formigamento foi o aviso mais importante que o corpo dele já deu. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que você ama e que tem mais de 50 anos. Pode ser exatamente a informação que essa pessoa precisava ouvir hoje. No próximo vídeo, eu vou te mostrar os exames que todo cardiopata, ou qualquer pessoa preocupada com o coração, deveria fazer depois dos 50 anos. Eu sou o Dr. Fábio Augusto, cardiologista, e esse é o canal Cardiologia e Saúde. Cuide do seu coração. Até o próximo vídeo.